Se você está buscando aprender novas tecnologias neste ano de 2023, eu sugiro de coração você considerar aprender Docker e Kubernetes, que são duas das ferramentas mais essenciais e poderosas para criar e gerenciar containers nessa era de microserviço e cloud computing. E isso vale para você que já é um desenvolvedor experiente ou até se você estiver começando agora. Você vai descobrir que hoje em dia Docker e Kubernetes são ferramentas essenciais para o desenvolvimento de aplicações modernas em grandes empresas, principalmente naqueles ambientes que exigem alta escala. E isso por causa dos benefícios que essas ferramentas trazem para a gente e também por causa da abstração de complexidade em construir sistemas que possuem várias camadas. Outro fator também é que, como a competição hoje está muito alta, até para as grandes empresas, por exemplo, o Google, que mesmo sendo do tamanho que é, tem que estar em constante inovação, senão com certeza a concorrência vai passar na frente. Como você vê aí, por exemplo, hoje em dia, você vê o caso do ChatGPT e a Microsoft forçando o Google a se movimentar e se manter competitiva. Caso contrário, com certeza outras empresas irão passar na frente. Então, hoje em dia as empresas estão constantemente sob pressão para fornecer mais aplicações, mais features, de forma mais rápida, eficiente e com o mínimo de downtime possível. E essa pode ser uma tarefa difícil, especialmente a lidar com aplicações complexas que têm várias camadas diferentes e que precisam ser executadas em vários ambientes diferentes, e é por isso que as empresas estão decidindo adotar Docker e Kubernetes. Essas ferramentas juntas fornecem uma plataforma poderosa para criar, implantar e gerenciar aplicações em containers, resolvendo muito dos problemas que as empresas enfrentam no atual ambiente de negócio acelerado. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre essas ferramentas, vou falar um pouquinho sobre cada uma delas e explicar também para você o porquê você deveria aprender elas nesse ano de 2023 e o benefício que elas estão trazendo para as empresas que utilizam. Então, se você é novo nesse canal, se inscreve aqui nesse canal que eu falo bastante sobre microserviço, computação em cloud, Kubernetes, GitOps. Então, se você quer ficar por dentro de tudo e não perder nenhum conteúdo na prática também, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, tá certo? Então, se você não sabe o que é Docker e Kubernetes, eu vou dar uma breve visão geral sobre cada um deles, antes de me aprofundar sobre por que você deve considerar aprender essas ferramentas e quais são os problemas que elas resolvem. Então, primeiramente, em poucas palavras, se você nunca ouviu falar sobre Docker, o que eu duvido bastante, mas mesmo assim, se você nunca ouviu falar sobre Docker, o Docker é uma ferramenta que ajuda os desenvolvedores a criar e executar aplicações em containers, que resumidamente são os virtual environments, ambientes virtuais, bem leves, que contém tudo o que a sua aplicação precisa para poder ser executada. Então, os containers, eles geram um pacote da sua aplicação com tudo instalado para poder rodar de forma eficiente. E isso acaba tornando as aplicações muito mais portáteis e fáceis de serem gerenciadas, pois podem ser executadas da mesma forma em qualquer máquina que tenha o Docker instalado. Já o Kubernetes, do outro lado, é uma ferramenta de orquestração para os containers. Então, o Kubernetes ele permite criar, destruir e gerenciar containers em alta escala. Ele cuida do provisionamento, na alocação de recurso, no balanceamento de carga, que seria o load balancing entre esses containers que a gente tem dentro do Kubernetes. Ele cuida também do Service Discovery, que resumidamente seria a forma de você encontrar os serviços que tem rodando dentro da sua aplicação. Então você não precisa se preocupar em qual IP ou qual DNS aquela sua aplicação está rodando, porque graças ao Service Discovery você consegue chamar uma aplicação pelo nome dela, independente do endereço de IP. Além disso, também ele fornece alta disponibilidade para as aplicações, e outra coisa que é muito legal é que ele pode detectar e se auto-recuperar de falhas, garantindo que as aplicações permaneçam funcionando, e também, além disso, tem outros aspectos importantes que qualquer sistema precisaria para rodar. Então, com Kubernetes, a gente pode decompor nossas aplicações em sistemas menores, que seriam resumidamente microserviços, que ele tornaria a comunicação entre esses canais, entre esses microserviços, muito fácil, graças a features que o Kubernetes tem nativamente. Então, agora que você tem uma ideia do que é o Docker e o que é Kubernetes e o que essas duas ferramentas podem fornecer para a gente, fica fácil entender o porquê todo programador deve aprender a utilizar essas ferramentas, nem que seja apenas o básico. Primeiramente, o Docker dispensa palavras, é quase um must hoje em dia você saber como utilizar, especialmente se você é da área de back-end, da área de DevOps, você deve pelo menos saber o básico de criar imagens, como rodar um container, entender como otimizar imagens utilizando o conceito de multi-stage building, saber lidar com volumes, network e por aí vai, mas pelo menos o básico de cada feature que o Docker tem você deve saber, é quase um must hoje em dia que as empresas pedem, pois o Docker ele lidera o mundo de containers que fornece um ambiente consistente para as aplicações executarem em diferentes ambientes, como desenvolvimento local, desenvolvimento em staging, desenvolvimento em produção. Então você tem a mesma imagem
que conseguem rodar em ambientes diferentes. E o que vai diferenciar uma da outra são as configurações que você faz nas variáveis de ambiente e também, né, tem algumas aplicações que acabam utilizando arquivos estáticos, né, que você injeta um arquivo estático na sua aplicação e aí a aplicação é responsável por ler esse arquivo e executar da forma que está sendo pedida. E aí você consegue diferenciar um ambiente do outro. Então, por um lado, você tem o Docker que lidera no empacotamento de aplicações com containers, porém o Kubernetes ele é responsável por levar o Docker a outro nível. E um dos principais motivos, para ser sincero, é por ser uma ferramenta open source, que praticamente todas as principais cloud providers fornecem esse serviço, que é o Kubernetes as a Service. Então é aí que o Kubernetes desempenha um papel muito importante, pois permite que as empresas não tenham um lock-in em alguma cloud específica. Então, quando você está utilizando o Kubernetes, fica muito fácil de você migrar de uma cloud para outra, porque as configurações do seu sistema vão ser praticamente as mesmas. No caso da AWS, por exemplo, um dos serviços que é mais utilizado para a orquestração de container é o Amazon ECS, que é um serviço proprietário da AWS e só pode ser utilizado lá, que é um ótimo serviço no final das contas, porém, você tem que configurar toda a sua infraestrutura baseado naquela cloud. Então, se em algum momento você ter que mudar de uma cloud para outra, significa que você vai ter que mudar todos os seus scripts e pipelines para se adaptar àquela nova cloud. O que para empresas que têm muitos ambientes e muitas aplicações rodando, pode ser um caminho não muito viável. Além disso, o Kubernetes também tem uma comunidade muito grande e ativa de desenvolvedores, o que significa que você tem mais acesso a conhecimento e também dá mais flexibilidade, porque você tem todo um universo de ferramenta construída ao redor do Kubernetes pela própria comunidade. Outra coisa que as empresas estão buscando muito hoje em dia também é alta disponibilidade nos seus serviços. Então, um dos caminhos para resolver isso é através de multi-cloud, e o Kubernetes, por ser open source, com as ferramentas certas, por exemplo, utilizando o Service Mesh, você consegue facilmente configurar seus clusters Kubernetes para se comunicarem entre diferentes clouds. Então, esse aqui não é um vídeo para falar só sobre os benefícios que o Kubernetes pode trazer para a sua empresa, mas eu acho que você conseguiu ter uma ideia do quão poderosa essa ferramenta é e o porquê das empresas estarem optando por essa ferramenta ao invés de utilizar os orquestradores nativos das clouds. Porém, só para te dar também mais alguns motivos para te convencer a aprender essa ferramenta em 2023. Em primeiro, a gente tem a demanda de trabalho. O Kubernetes é uma das habilidades mais procuradas hoje em dia e as empresas estão buscando ativamente desenvolvedores com experiência e até sem experiência profissional com essa ferramenta. Então, aprender Kubernetes pode tornar o seu currículo muito mais atrativo para as empresas por ser um grande diferencial competitivo. O segundo motivo é algo que as empresas estão utilizando bastante hoje em dia, é o GitOps. Se você não sabe o que é GitOps, é apenas um conceito, é um método de gerenciamento de infraestrutura e operações, utilizando o Git como a fonte central da verdade. Então, o GitOps ele utiliza arquivos de configurações declarativos, que seria principalmente YAML files, armazenados no Git e que, combinado com o Kubernetes, pode implantar e gerenciar a infraestrutura com muito mais eficiência e velocidade. E essa é uma estratégia que várias empresas estão utilizando hoje em dia e vai se tornar mais popular cada vez mais. Eu vou fazer um vídeo aqui só para falar sobre GitOps e o quão poderoso é essa nova metodologia. Então se inscreve no canal e deixa nos comentários se você quer muito ver esse vídeo. Mas outro fator também para você aprender Kubernetes nesse ano é a produtividade, porque o Kubernetes ele facilita bastante o gerenciamento e execução de novos microserviços, liberando tempo e recursos que podem ser utilizados para focar no desenvolvimento de novas features e novos produtos. E por último, a gente tem a portabilidade, né? Como eu já falei um pouquinho sobre ela também, porque o Kubernetes ele é independente de cloud, o que significa que você pode utilizar em qualquer cloud provider ou até em alguma infraestrutura local utilizando um Raspberry Pi, que eu já vi gente fazendo isso, acredite. Mas é só para te dizer que o Kubernetes ele te dá bastante flexibilidade de escolher a melhor plataforma para as suas necessidades e também reduz aquela dependência com o fornecedor. Então essa é a minha sugestão para vocês hoje. Aprender essas tecnologias pode te ajudar bastante a se manter relevante e competitivo no mercado de trabalho, criar melhores aplicações e também, acredite, pode melhorar bastante a sua produtividade. E também com a crescente demanda por microserviços e aplicações escaláveis, as habilidades que você ganha ao aprender Docker e Kubernetes serão muito valiosas nos próximos anos. Então eu quero ouvir de vocês aqui agora, eu quero fazer uma pesquisa aqui nos comentários. Me diz aqui se você já utilizou Docker ou Kubernetes em empresa ou em projetos pessoais. Eu quero saber quantos de vocês estão utilizando essa ferramenta hoje em dia ou até se já utilizou no passado, tá certo? Então esse é o conteúdo que eu queria passar para vocês hoje, espero ter te agregado bastante. Se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo desse canal, que a gente vai trazer bastante conteúdo avançado. Deixa o like também nesse vídeo se te ajudou de alguma forma e fica com Deus, até a próxima. Tchau.